né? Sempre boas notícias, né? Excelentes notícias, né? Excelente. Eu já iniciei... Professor Oswaldo, eu vou deixar vocês que nesse segundo horário a gente está com 3 palestras em paralelo. Eu vou dar um oi para todo mundo. E primeiro dia, né? Eu tô aqui operando as dúvidas e tudo mais, mas você está em muitíssimas boas mãos aí com o Valmir. O Hélio deve estar chegando. E boa palestra. Eu sei que eu não vou conseguir acompanhar praticamente nenhuma fora do Cancelária, que foi única, né? Mas depois as gravações, com certeza, eu não quero perder nenhum conteúdo para ver o início e meio fim. Obrigado de novo, Oswaldo. Eu é que agradeço o apoio que você deu aí na precedente. E já estendo um convite para um próximo evento, com certeza, já que o professor é de Sorocaba, no próximo ano presencialmente, né, Valmir? Com muita felicidade, com muita felicidade. Maravilha. Tá legal. Valmir, vamos lá. O Hélio deve estar chegando, ele devia estar em alguma outra palestra também chegando. Eu vou dar uma repassada nas outras ali, qualquer coisa você me aciona. Tá perfeito. Muito obrigado, Castelã. Obrigado. Boa palestra para todos aí. Obrigado. Eu vou habilitar o chat para que o pessoal fique à vontade de dar uma boa noite também. Não, tá perfeito. Bom, pessoal, bem-vindo a todos aí. Já estamos em vias aí de iniciar nossa palestra, né? Eu gostaria de fazer uma breve apresentação aí do professor Oswaldo, né? O Oswaldo Zalewska, ele é graduado em Economia, ele tem mestrado em Processos Tecnológicos e Ambientais na linha de pesquisas da Economia Circular, ele tem MBA em Processo de Ensino e Aprendizagem e especialização em ESG. Ele atuou como executivo em corporações globais por mais de 30 anos, e depois de um ano sabático aí de aprofundamento em questões ambientais, né, Oswaldo? Isso. Ele está atuando aí como consultor para a transição para da economia linear para circular, em modelagem ESG, para empresas aí de qualquer porte. Então, assim, uma bagagem bastante grande e mais que isso, ele nos traz aí uma perspectiva também de um futuro bem positivo, com esse novo caminho que ele vai nos apresentar hoje. Nós estamos aqui também na companhia do professor Hélio, né? Ele entrou aqui também como moderador. Hélio, bem-vindo. Se quiser falar algumas palavras também, por favor. Primeiramente, boa noite, professor Oswaldo. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Eu estou com o senhor desde as 8h40, que eu entrei, estava terminando a palestra do Cancelário, eu entrei no sistema, ele entrou como moderador para mim, então já estou há algum tempo escutando todo mundo falar. Tá bom. É muito bom ter um colega igual o senhor na região. A economia circular é aquilo que move o mundo hoje, né? Entendendo que os recursos não são infinitos, os recursos são finitos, e que o nosso jeito nos últimos 200 anos, todas as elucubrações econômicas que a gente teve nos 200 anos não são tão assim. Se a gente pegar o Yuvarin, pegar alguns teóricos de economia, da nova economia, a gente vai olhar para ela há 1.500 anos atrás, que as pessoas olhavam que os recursos eram finitos, né? Não dava para estender muito além do que eu tenho fisicamente, né? E a economia, nesses últimos 200 anos, olhou tão à frente que esqueceu de olhar o hoje, né? Como é que está hoje a situação? Estou sempre há 10, 20, 30, 40, 50 anos lá na frente, só que, puxa, minério de ferro eu tenho hoje, minério bauxita eu tenho hoje, água eu tenho hoje, não tenho no futuro, né? Então, é uma excelente palestra. Economia circular é um tema dos que eu mais adoro de conversar, minha área ambiental, então. Opa! Então, acho fantástico isso e de coração agradeço
ter aceito o nosso convite aí e uma excelente palestra para o senhor. Obrigado, professor Hélio. Em primeiro lugar, eu me sinto constrangido de ser chamado de senhor, porque apesar da minha idade, eu ainda tenho muita coisa para aprender, né? Então, eu sou colega dessa turma toda que está aí aprendendo, como falou o Cancelara na reunião anterior, não é? Temos sempre que aprender, estamos sempre a fim de aprender, e então eu me sinto mais um colega dos professores e dos alunos que estão participando desse momento, me sinto mais um colega do que alguém para ensinar alguma coisa, né? E, claro, você falou em convite, agradece o convite. Não foi um convite, foi uma convocação que eu recebi do professor Valmir Almenara, que eu agradeço muitíssimo, meu amigo particular, e considero muito como pessoa também, como profissional, brilhante. Então, agradeço aí a convocação, né? E, professor Hélio, quase que eu não preciso fazer a palestra, né? Porque você já fez uma introdução tão boa sobre a economia circular que facilitou a minha vida bastante, né? Então, eu quero já, por outro lado, eu queria deixar configurado já que eu tenho um certo desconforto com relação ao termo economia circular. E por quê? Eu sou economista de formação, de graduação, né? Trabalhei com modelos econômicos há muitos anos, e quando eu ouvi falar em economia circular, eu fui movido pela palavra economia. E quando eu mergulhei no assunto economia circular, eu descubro que economia circular não tem a ver com economia, mas tem a ver com a vida, tem a ver com a sobrevivência, né? E, de fato, nós economistas sempre tivemos uma máxima, né? Aprendi isso na universidade. Para que serve um economista? Bom, ele serve para fazer previsões para o futuro, e depois que as previsões não acontecem, ele serve para explicar por que as previsões não aconteceram, né? E você disse muito bem, professor Eli, sobre nós durante muitos anos olhamos para o futuro como sistema produtivo e só nos esquecemos de olhar para as consequências desse futuro. E nós usufruímos do planeta de uma maneira não muito bem pensada, né, e fazendo com que esse planeta fosse consumido. Então, o que eu quero hoje, já vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, o que eu quero hoje com esse momento, na verdade, me avisa se estiver vendo a minha tela aí. Ainda não entrou, professor Oswaldo, e aproveitando o ensejo, só chamei de senhor, porque eu fui ensinado desde novo que a gente tem que respeitar o conhecimento das pessoas, né? Uma pessoa com conhecimento tão vasto quanto o seu, ela tem esse respeito. Mas, como abriu a chance, agora é você. Muito obrigado. Oswaldo, agradecemos. Ainda não apareceu a tela. Apareceu. Acho que agora sim, né? Então, bom, Então, eu queria, na verdade, com esse nosso momento aqui, despertar uma consciência crítica. Não vou ver se eu faço o possível para não falar até as 22, para deixar os alunos bem tranquilos, né? E até para poder fazer algumas perguntas, mas eu queria que nesse nosso bate-papo, nos próximos minutos, eu conseguisse criar uma consciência crítica do momento que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo um momento difícil globalmente, passamos por causa da pandemia por muitos problemas econômicos, sociais, de saúde, né? Muitas perdas, problemas emocionais, enfim. E a gente começou a notar que cada vez mais o maior número de pessoas está questionando a maneira como a gente vive e como nós podemos mudar, muitas vezes, os nossos hábitos em busca de uma ideia mais equilibrada e sustentável. Na Europa, por exemplo, os políticos ambientalistas, eles estão sendo
eleitos o tempo todo, ganhando poder para administrar importantes cidades europeias com uma visão sustentável. Aqueles que estão prometendo sustentabilidade estão saindo vitoriosos, estão chamando a atenção da população e estão saindo vitoriosos até nas eleições das grandes cidades, como é o caso de Paris, próprio Madrid também, não é, agora. E, recentemente, em depoimento à Câmara de Relações Exteriores, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos, o ex-secretário de Estado americano John Kerry, né, que é a maior autoridade hoje do governo John Biden para as questões climáticas, ele defendeu a necessidade de negociar acordos, principalmente com o governo brasileiro, sob o risco de que a Amazônia desapareça. Eu não vou entrar nessa questão política, porque não é o caso, mas isso serve para a gente ver que cada vez mais as pessoas estão se conectando, ou conectando os fatos indesejáveis da transigência que nós tivemos com o planeta ao seu próprio estilo de vida, e percebendo que sem preservação ambiental o colapso vai ser inevitável. Eu não sou um ativista ambiental no sentido estrito da palavra, daqueles que saem abraçando árvore, beijando baleia, como diz meu amigo Valmir, né? Mas eu quero ser reconhecido como um pesquisador que pode sim trazer boas notícias, mesmo num cenário cheio de desafios como é o nosso. Eu sei que é possível transformar hábitos, repensar consumos e, quem sabe, mudar o destino do mundo para um lugar mais harmônico. Bom, feita essa introdução, né, eu gostaria de fazer a minha apresentação, acrescentar um pouquinho mais, além do que o Valmir falou, não do ponto de vista acadêmico, mas eu trabalhei por cerca de 40 anos em uma das indústrias mais poluidoras do mundo, que é a indústria automobilística, que se multiplicou exponencialmente a partir da Revolução Industrial lá do meados do século XVIII. Ela não é uma indústria poluente por si enquanto produção, mas pelo que ela gera depois, né? Quer dizer, a quantidade de veículos rodando no mundo todo faz com que o ar, a poluição seja severamente afetada. E eu venho dessa indústria e tirei, depois que eu decidi me afastar desse segmento, eu tirei um ano sabático e comecei a me aprofundar no sistema ambiental, nas questões ambientais. Por que todo mundo está falando em ESG? Por que todo mundo está falando em economia circular? Por que todo mundo está dando prêmio para Greta Thunberg, né? Ou fazendo movimentos mundiais sobre isso? Isso me chamou a atenção, então eu fui mergulhar nesse universo aí. E no início da Revolução Industrial, a gente percebeu, ou talvez não percebeu, mas pensou que os recursos eram abundantes e eles pareciam inesgotáveis. E por causa desse sistema linear, de pensar que os recursos naturais eram inesgotáveis, a gente criou um sistema de extrair, manufaturar, consumir e descartar. Ou seja, as coisas que não nos servem mais vão quase que inevitavelmente para o lixo. Isso possibilitou à humanidade, em geral, a maior satisfação dos seus desejos mais primários, como a pirâmide de Maslow nos mostrou, né? Então nós tivemos aí as nossas necessidades fisiológicas de segurança, a nossa necessidade de conviver em família, em sociedade, em tribos, o nosso destaque social e até a nossa autorrealização. Tudo isso foi proporcionado pelo bem-estar que essa economia linear nos proporcionou. Mas com todo esse bem-estar, com tudo isso que nós temos hoje, infelizmente, o sistema não possibilitou isso para todas as pessoas da humanidade, mas isso é outra questão também, que não é o tópico da nossa discussão hoje, podemos até fazê-la num outro momento, no campo sociológico, mas o fato é que hoje as pessoas têm acesso a muitas coisas
graças ao sistema da economia circular. Só que junto com toda essa necessidade satisfeita, vieram os problemas. Então, parecia um bom sistema, prosperidade para todo mundo, mas infelizmente não foi bem assim. Os efeitos estão diante dos nossos olhos todo dia nos jornais, então a gente vê muita destruição de valor, lixões, aterros, chamem como quiser, mas destruição de riqueza, indo para poluir o planeta, não sendo jogado fora, porque não dá para jogar fora lixo, né? Lixo a gente não joga fora, a gente empurra para longe, porque não dá para jogar fora do planeta. A gente está vendo alterações climáticas severas, provocando crises em vários segmentos da economia mundial, provocando crises sociais, por exemplo. Nunca foi tão grande o número de refugiados climáticos, gente que foge de sua terra, da sua pátria, por motivos simplesmente climáticos, por não ter o que comer, por não ter o que beber, não ter água potável para beber e não ter como sobreviver. Então eles se afastam dos seus locais de nascimento, dos seus locais de produção e vão para outros países e começam a criar problemas sociais também para outros países, né? A gente está vendo também a escassez de capital natural e fiz uma descoberta muito interessante nas minhas pesquisas, que hoje a gente não está dando importância para uma coisa, mas uma das coisas que mais está próximo de ser escasso é o silício, né, que vem da areia. Então imagina a gente com tanta areia que pensa que tem no mundo, não tem tanto silício assim para produzir, sei lá, para os próximos 100 anos, 200 anos. Então, a gente está num consumo gigante de areia para retirar silício disso e fazer com que as nossas, desde as nossas mais básicas necessidades, como é o caso das garrafas, dos vidros, dos copos, os painéis solares, até nos chips, enfim, muita coisa hoje usa a famosa areia com alto teor de silício, e isso está se esgotando. E outra coisa que também a gente está vendo diariamente é a extinção da vida animal e vegetal. Nós perdemos praticamente 40% de todos os animais que foram extintos desde o início da criação, vamos dizer assim, todos os animais foram extintos nos últimos 150 anos. 40% basicamente das espécies, né? Então, isso faz com que nós tenhamos que olhar para os benefícios que a economia nos traz, mas também olhar com preocupação para o futuro. Bom, e aí eu queria trazer uma notícia que eu li hoje, inclusive, né? Que nós extrapolamos a nossa capacidade planetária e já começa a afetar hoje o magnésio, a falta do magnésio na indústria automotiva global, que pode parar até o final do ano, por falta de magnésio. A crise dos semicondutores não é a única, é apenas um ponto inicial de uma situação grave que está se formando na indústria automotiva. O problema da escassez não é simplesmente porque ela acaba, o problema da escassez é porque ela também deixa as coisas mais caras. Tudo que vai ficando escasso vai ficando mais caro. Então, a desigualdade social também se amplia nesses termos. Mas deixa eu dar um exemplo de economia circular. Aliás, antes de dar um exemplo de economia circular, eu queria aqui fazer, então, reforçar o conceito, né, do que é a economia linear. É retirar recursos naturais da natureza, transformá-los em matéria-prima, remanufaturá-los, fazer a distribuição, uso, consumo e, por fim, descarte. Isso é o que nós chamamos de economia linear. Então, como vocês podem ver, não é só questão de economia. Aí temos problemas sociais, problemas biológicos, problemas ecológicos, enfim, tem problemas econômicos, tudo a afetar o nosso sistema produtivo, né? Então, eu queria dar um exemplo
simples, mais prático. Ó, não tenho nada contra nem a favor e nem estou sendo patrocinado pela Johnson, mas é o que eu tinha aqui em casa. Essa fotografia é minha, então os direitos autorais estão não estão sendo desrespeitados, né? Mas é um objeto simples que eu achei aqui em casa e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Como é que nós podemos olhar para isso sobre a abordagem do ciclo de vida do produto? O que tem aqui dentro dessa caixinha de plástico? Ora, a gente fala, tem fio dental, né? E fio dental praticamente todo mundo usa, né? Só que dentro do fio dental a gente tem algodão, tem água, tem madeira, tem minério, tem óleo, tem química, tem mão de obra, tem energia, tem transporte, tem armazenamento, tem comércio, tem impostos. Tudo isso está dentro dessa caixinha. E olha como a gente não se dá conta. A gente pega essa caixinha, simplesmente faz da nossa higiene bucal, lá nossos 30 segundos de higiene bucal, né, ficamos com um sorriso bonito e depois isso vai parar no lixo e vai demorar 400 anos para se decompor na natureza. Isso com todo o problema que o microplástico traz para a poluição das águas e do ser humano. Então, quando nós estamos jogando alguma coisa no lixo, nós não estamos descartando apenas aquela caixinha de fio dental. Nós estamos descartando toda essa riqueza que é colocada nela e estamos jogando fora, como, de novo, não jogando fora, porque esse não seria o termo correto, nós estaremos empurrando para longe de nós, porque aquilo não nos serve mais. E na esteira disso, de toda a preocupação ambiental mundial, não é? Os cientistas criaram uma ferramenta chamada pegada ecológica. Eu vou voltar na questão do fio dental depois, lá na frente, vocês vão entender o final da história. A pegada ecológica, na verdade, ela é uma ferramenta que serve para leitura e interpretação da realidade, através da qual a gente pode enxergar quão rapidamente nós estamos consumindo os recursos. E o pior é que há uma desigualdade enorme entre o consumo dos países. Por exemplo, se o mundo consumisse como os Estados Unidos consomem, de novo, nada de política aqui, né? Estou falando de constatações econômicas e do consumismo. Se o mundo consumisse como os Estados Unidos consomem, o mundo tem 1,5 bilhão de pessoas que vivem de maneira primitiva, muito inferior àquela que nós mesmos, como brasileiros, aí nem como os americanos, mas 1,5 bilhão de pessoas que vivem de maneira primitiva. Ou seja, se o mundo consumisse como os Estados Unidos consomem, nós precisaríamos de 4,5 planetas para que ele não entrasse em colapso. Já em 2020, nós consumimos, ou vamos consumir, 160% do que o planeta tem capacidade de se regenerar. Vejam que isso é insustentável, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, existem 231 milhões de veículos. É quase um carro para cada adulto. Se todos os países tivessem a mesma proporção dos Estados Unidos, seriam 5,1 bilhões de veículos rodando no mundo. Dá para se ter uma noção, pelo menos, né, de como que seria o colapso, por exemplo, a disponibilidade. Se nós já estamos com um problema lá do magnésio agora, imagina se o volume tivesse sido esse aí. O minério se esgotaria em menos de 100 anos. No Brasil, nós teríamos petróleo para 1 ano apenas, considerando todo o nosso pré-sal, né? E tem também o outro lado, que é o lado de alimentar praticamente 7 bilhões de bocas no mundo, da mesma maneira como os Estados Unidos, os americanos consomem comida. Nós teríamos um problema, um agroproblema, porque faltaria solo, faltaria água, a gente
poderia pensar, mas a tecnologia pode nos ajudar, tal, nós podemos dessalinizar a água do mar, mas quando vamos dessalinizar a água do mar, vai nos faltar energia, que já é um problema hoje para nós brasileiros, né? Enfim, com toda a tecnologia que nós conhecemos hoje, um mundo tipo Estados Unidos seria impossível. Nesse cenário, a gente tem algumas alternativas e tem que escolher. Eu e você, nós temos que escolher um botão para apertar. Uma alternativa seria continuar a produzir e consumir como sempre e nos sujeitarmos às consequências. O outro seria reduzir o nosso bem-estar para que pudesse sobrar recursos para os nossos filhos e netos, não é? Porque do jeito que as coisas vão, segundo a primeira alternativa, nós vamos colocar o bem-estar deles em risco. Outra alternativa que é essa, vamos negar às gerações futuras o que nós já conquistamos até aqui. Então, carros, celulares, etc., tudo isso vai ficar muito mais caro de ser produzido por causa da escassez de matéria-prima, de capital natural, e vai fazer com que não haja futuro para todo mundo, um futuro igualitário que venha satisfazer o bem-estar de todo mundo. Nós também podemos limitar, tem gente que defende, tem cientistas sérios que defendem limitar o crescimento populacional, em todos os sentidos, ou seja, como política de Estado, não é? Existem movimentos nesse sentido. Seria uma saída, não? Se nós limitássemos o crescimento, poderia ser uma saída, por que não? Não é a melhor, no meu ponto de vista, mas seria uma saída. E nós podemos também repensar o modo como a gente produz e consome. Então, é por isso que eu estou aqui com vocês hoje, né? E quero apresentar para vocês justamente um futuro encorajador. Como eu falei, a economia circular, né? Eu não sou um pessimista, como a gente viu até agora, bastante notícia ruim sobre o andamento da nossa economia e o consumo do nosso capital natural, mas eu sou otimista o suficiente para imaginar que nós podemos fazer a coisa diferente e ter uma vida mais equilibrada e mais longa. O fim de vida de um produto da natureza é ser o insumo da próxima etapa de vida. O exemplo vem da natureza. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Uma folha que cai de uma árvore, ela não morre, ela seca e ela vira fertilizante para a próxima árvore que vai nascer. E a natureza é repleta de exemplos e é dela que vem, então, a inspiração para a natureza, para os conceitos da economia circular. Então, o que seria a economia circular? Seria, mas você está me mostrando aqui o mesmo modelo da economia linear. A economia circular passa a variar a partir do momento e final de vida. Então, você tem, no final de vida do produto, a possibilidade, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, a possibilidade de fechar cada um dos ciclos e retardar o consumo dos recursos. Claro que a logística reversa e a indústria 4.0, elas nos ajudam tremendamente nesse processo. Então, ao invés de nós descartarmos toda aquela riqueza que eu mostrei quando a gente está jogando fora uma caixinha de fio dental, a gente começa a enxergar como sendo a riqueza recuperada, ou seja, o que eu posso recuperar daquilo. Então eu volto no mesmo exemplo que eu já dei aí para dizer o seguinte: quando eu olhei para caixinha de fio dental, olhando o ciclo de vida do produto dele, o que eu encontrei? Eu encontrei plástico, papel, tinta,
adesivo, mais plástico, metal, mais plástico, algodão, cera, corante, flavorizante, para dar o sabor, né? E eu fiquei imaginando, por que eu tenho que jogar isso tudo fora quando o fio dental chega ao seu final? Eu juro para vocês que eu não gastei o fio dental de propósito para essa palestra, ele já estava assim. Mas por que ao invés de eu jogar tudo isso fora e comprar outra caixinha, eu não poderia simplesmente só comprar outro refil? Parece idiota a abordagem, mas olha quantas coisas nós estaríamos deixando de jogar fora. Quanto minério, quanto plástico a menos, quanto petróleo a menos seria extraído, quanto transporte a menos seria tido, quanto local de armazenagem seria tido. Ou seja, nós temos a obrigação de olhar para o ciclo de vida todo do produto. E eu trouxe um exemplo muito singelo aqui para mostrar para vocês que a economia circular não é um bicho de 7 cabeças, mas é uma forma diferente de pensar. E isso nos leva ao próximo passo, que são os pilares da economia circular. Eu tinha um professor que me disse o seguinte uma vez, né, numa aula sobre criatividade. Não, vocês têm que pensar, a gente fala, não, o que é a criatividade? A criatividade, a resposta clássica que a gente dá é pensar fora da caixa. Ele disse, não, criatividade é pensar dentro da caixa. Quais os limites que nós temos? E fazer com que as coisas aconteçam, que o nosso bem-estar prossiga, sem infringir os limites dessa caixa, né? Então aí a gente vê os pilares da economia circular. Modelo de negócios. Nós podemos mudar o modelo de negócio, eu vou dar alguns exemplos mais para frente, né? Nós podemos mudar o modelo de negócio de modo que ele não seja mais aquele modelo de negócio consumista de extrair, manufaturar, usar e descartar. Também é importante a gente conceber produtos, principalmente que estamos falando com a área de engenharia, conceber e arquitetura, né? Mas conceber produtos e coisas que tenham uma finalidade não de ir para o lixo no seu término de vida, mas de voltar ao ciclo. Por isso, o Cradle to Cradle é um clássico que é do berço ao berço, criar e reciclar infinitas coisas, né? Esse é um clássico da economia circular, é a base de você nunca jogar nada fora, não de berço ao túmulo, como é a economia linear, mas de trazer a economia de volta para o ciclo produtivo, as riquezas. Então, e pensar num produto já com essa probabilidade de que vai acontecer com ele ao final dele, né? Dou um exemplo, estragou recentemente em casa um liquidificador. Falei, eu que entendo um pouco tenho formação técnica em eletrotécnica, falei, eu vou consertar facilmente isso aí. Eu não consegui abrir o liquidificador, porque ele é todo colado, todo vedado, eu teria que quebrar a carcaça para consertar o liquidificador, que pode ser que tivesse algum defeito muito singelo lá dentro, né? Então, o objetivo é fazer com que o produto seja concebido de forma que ele possa, lá no seu final, voltar ao processo produtivo. Também mudar o comportamento de consumo. Nós temos, como pessoas, nós temos essa responsabilidade de perguntar por que eu preciso comprar isso? O que eu de fato preciso comprar? Como que eu compro isso? De quem eu compro? Como eu uso? Como eu descarto? Quando nós começarmos a tentar para essas 6 maneiras de olhar para o consumo consciente, nós vamos ver que muitas vezes nós vamos mudar os nossos conceitos, mudar as nossas percepções sobre determinadas marcas, sobre determinados produtos, sobre determinadas necessidades que nós achamos que temos, né?
e também como responsabilidade global. Nós estamos aí, o planeta inteiro, tentando se mobilizar para alcançar os 17 Objetivos de Sustentabilidade Global. Já vou adiantar para vocês, pelo que eu tenho lido nas pesquisas e nas publicações científicas, que o esforço está sendo grande, mas não está sendo suficiente. O esforço está sendo insuficiente para que em 2050 a gente realmente alcance, talvez nem lá alcance os 17 Objetivos de Sustentabilidade Global. Mas é uma responsabilidade que nós temos, uma responsabilidade que nós temos com o futuro. E falando do Brasil, nós temos no Brasil política, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma das melhores políticas de sustentabilidade, de legislação sustentável do mundo. Ele é reconhecida pelos cientistas como tal, mas ela está sendo aplicada muito lentamente. Então, nós não temos infraestrutura de logística reversa, nós ainda não temos o 5G em operação, que vai ajudar muito na indústria 4.0 para fazer com que nós tenhamos rastreabilidade de todo o material. Enfim, nós temos uma política muito bem feita, só que ela não está sendo ainda regulada como deveria, não está sendo cumprida como deveria. Bom, na prática, eu vejo assim, falei para vocês que eu ia dar alguns exemplos, que o sistema pode se regenerar em 10 R's aí. Eu tirei isso da literatura, né? 3 R's de uma literatura, 4 de outra, 3 de outra, acabou dando 10 R's aí, né? Que acabou sendo, inclusive, a minha tese de mestrado, que trouxe algumas observações, traz algumas observações curiosas. O primeiro R é recusar, ou seja, nós podemos recusar o uso de produtos físicos, substituindo por serviços de uso digital. Então, um exemplo que está aí é a Carteira Nacional de Habilitação. Eu já não tenho mais a minha Carteira de Habilitação Nacional em papel, creio que muitos de vocês também não, muitos de vocês que vão tirar nem vão precisar dela, e imagine quantas árvores deixam de ser abatidas para se produzir o papel da Carteira Nacional de Habilitação. E como tal, hoje nós já temos o Pix, que reduz também a movimentação de dinheiro, nós temos os próprios cartões de crédito, nós temos os relógios que pagam por aproximação, enfim, tudo que nós pudermos recusar de produto físico, nós estaremos contribuindo para uma economia circular, para uma manutenção maior dos recursos do planeta. O outro modelo que a gente tem, que precisaria pensar um pouco mais, é diminuir a ociosidade dos produtos necessários para entregar uma determinada quantidade de valor através do uso compartilhado, ou seja, repensar a forma de fazer uma coisa. Aqui nós temos um exemplo dessa martelaria, essa martelaria fica aqui em Sorocaba, é ali próximo ao Rio Sorocaba, próximo daquela ponte que vai para o Extra ali. Era uma oficina de marcenaria e um dia eu estava lá conversando com o dono, daí o proprietário desse local, e ele me disse, eu tinha uma marcenaria, mas eu não dava conta de concorrer com os meus concorrentes que tinham custos mais baixos que o meu, e ele nem sabia por quê, mas tinham custos mais baixos que o dele, ele não dava conta. Então ele criou uma oficina para uso compartilhado. Então as pessoas vão lá, alugam as bancadas e as ferramentas por hora e fazem os seus projetos de hobbies e os seus projetos de marcenaria lá nos seus tempos livres. Eles funcionam inclusive aos domingos, funcionam até 10 horas da noite, todos os dias você pode sair do seu trabalho e ir lá fazer um projeto, né? E todo mundo gosta de pôr a mão na massa, e eu conheci inclusive essa moça que aparece na foto aí, ela estava construindo um armário embutido para o apartamento dela, um armário completo, né? Aprendendo com o YouTube e
usando as ferramentas sem necessidade de comprar ferramentas ou de ter um espaço para isso. Olha quanto custo se economiza. Outra é reduzir a quantidade de insumos necessários para disponibilizar os bens de consumo através de produção por encomenda. O The Very Good Bra é um exemplo que eu trago aí, só para fazer um parênteses aí. Eu tenho mais de 300 cases catalogados no mundo inteiro de estratégias de economia circular, e é muito rico o que pode se extrair disso. É que hoje não vai dar para apresentar aqui, vou apresentar só 10, né? Então, reduzir essa Very Good Bra é uma empresa australiana que ela faz roupas íntimas e pijamas por encomenda, apenas por encomenda. Então você faz a encomenda, você espera seus 30, 40 dias e recebe a roupa. Mas que redução há nisso aí? Vocês imaginam que não tem custo de logística, não tem custo de estoque, desperdício de fim de moda, né? Como as grandes lojas têm, e a moda é uma das mais, junto com a indústria automobilística, uma das mais poluentes do mundo. Então, essa empresa se propõe a fazer um modelo de negócio diferente. Ela não vende para grandes cadeias, não vende para grandes lojas, ela vende para toda a Europa através do modelo por encomenda, entrega em embalagens descartáveis e compostáveis e só usa uma empresa de transportes internacionais que é certificada também como responsabilidade de economia circular. Então, o simples fato de não ter estoque, já se tem uma economia muito grande aí. Outra estratégia da economia circular é repetir a utilização de um produto, ou seja, reutilizar um produto. Existem umas lojas, aí uma cadeia de lojas que tem na Europa, tem origem francesa, que só vende coisas de segunda mão. Então, você vai lá, e você tem aqui em Sorocaba a Feira da Barganha, né? Mas lá você tem lojas em shoppings que só vendem coisas de segunda mão e as pessoas aceitam com muito mais facilidade comprar e usar coisas de segunda mão do que aqui no Brasil. Aqui, raramente você vai... poucos de nós visitaria hoje um brechó para ir lá comprar roupas. Alguns eu sei que fazem, né? Mas fazem isso já por uma consciência ambiental, que em vez de uma roupa ir para o lixo, ela vai ser reutilizada e às vezes mais de uma, 2 ou 3 vezes. Outra maneira de se enxergar uma estratégia da economia circular é a correção de uma falha para prolongar a vida útil do produto. Como eu expliquei a história do meu liquidificador aqui, né? Já existe um manifesto também, esse manifesto IFIXIST, mundial, né? Que é uma união para a reparação. Então tem manuais das empresas, tem campanhas contra equipamentos que não podem ser reparados pelos seus próprios usuários ou pelas assistência técnica, né? Para que não se jogue nada fora, mas que se possa reparar. Mas, como eu disse, o produto tem que ser pensado já no começo para que ele tenha essa vida útil prorrogada. Outra forma também de manter o valor em circulação é a recuperação através da restauração. Não é? Materiais, muitas vezes, que são deteriorados, eles podem ser retornados ao seu uso original com restaurações simples, às vezes, mas que podem devolver a riqueza do produto sem que ele seja descartado de forma a se tornar um problema para o meio ambiente. Um outro R é a remanufatura, e aqui a gente tem uma máquina da Caterpillar, é uma das primeiras empresas de grande porte do mundo a usar o sistema de remanufatura. O usuário utiliza a máquina enquanto ela serve, depois ela devolve o produto à Caterpillar.
a Caterpillar troca os componentes, atualiza os componentes, devolve a máquina, seja ao próprio usuário, ou seja vendendo a outros interessados, em condições de trabalho como se fossem novas. Aproveita-se praticamente 90% da máquina que seria descartada, muitas vezes largada na beira das estradas, esperando que o tempo consuma, porque o custo de trazer uma máquina de volta, às vezes, lá de uma Belém, Brasília, é muito mais alto do que o próprio custo de uma máquina nova. Então, a remanufatura é uma coisa que também nós, aqui no Brasil, não temos costume de utilizar. Mas é muito comum nos Estados Unidos, na Europa, você comprar, por exemplo, telefones remanufaturados, sistemas de som remanufaturados, que voltam para a fábrica, são atualizados e são entregues por custo bastante inferior ao usuário, nas mesmas condições satisfatórias. O outro sistema é repropor materiais e elementos que já não servem mais para o seu propósito original como insumo para outras finalidades. Então, a gente tem aí uma empresa, essa empresa é alemã, é uma empresa que transforma containers inservíveis para residências, né? E são residências confortáveis, não são as famosas escolas de lata que colocaram numa época em São Paulo, mas transforma a estrutura dele e faz com que as casas sejam os containers não sei se vocês sabem, eles só podem ser utilizados no transporte de mercadorias por 5 anos, por causa da deterioração que eles podem vir a sofrer. E para que eles não quebrem no meio do caminho do transporte, etc., com 5 anos eles têm que ser aposentados. Eles são numerados, são rastreados, etc., e são aposentados. E o que faz com todo esse ferro, com toda essa lata? Estão transformando em residências confortáveis como um repropósito de uso. O outro ponto, reciclar, que é a utilização de resíduos de produção industrial ou de produtos de fim de vida para as mesmas ou outras cadeias produtivas. No Brasil é muito comum a gente ver a reciclagem, por exemplo, de garrafas PET, que acabam virando sacolinhas de supermercado, e depois disso elas viram lixo mesmo, porque aí não tem mais o que fazer. Mas existem estudos de polímeros que eles podem ser retornados à mesma cadeia de produção. E, por último, a questão da recuperação, que é a utilização de resíduos ou de produtos de fim de vida como combustíveis para obtenção de energia. Aqui a gente vê, deixa eu só ver se... Isso, eu quero mostrar esse exemplo com mais detalhes, só para vocês verem o que a criatividade é possível de fazer. Primeiro, antes de mostrar o exemplo, eu queria que vocês percebessem o seguinte: quanto mais alto for esse R que nós colocamos aí, maior é o valor preservado. Então, vocês que estão na área de engenharia, quando forem estudar, ou na área da arquitetura, quando forem estudar um produto, um local de trabalho ou de residência, etc., pensem no que você pode fazer para evitar de agredir o planeta. Pode recusar algum determinado material, pode repensar em como utilizar determinado material, pode reduzir a quantidade de material usado e assim até o final dessa cadeia aí. Quanto mais alto você conseguir chegar com a concepção do seu produto, mais você está contribuindo para que a economia recupere o valor agregado nela. E aqui que eu venho com esse exemplo, porque esse é um exemplo. A Verdeira Verdeira Solutions é uma empresa do grupo Votorantim e ela usa muito combustível para queima nos fornos da cimenteira. E o açaí é um frutinho roxo, né? Que acho que todo mundo conhece, é um sucesso nacional e já internacional, porque traz muitos benefícios à saúde das pessoas. O Pará é o maior produtor mundial de açaí. E ele produz açaí e exporta para todo
o país e também para o exterior. 83% do peso da fruta vai para o lixo, porque só 17% é polpa, é aproveitável para alimentação. A ideia de transformar lixo em riqueza partiu dos funcionários da cimenteira Votorantim, lá no município de Primavera, no Pará. E ela passou a utilizar os caroços que sobravam da polpa, porque eles não iam exportar a fruta açaí, porque não faz sentido exportar volume de 100% e chegar lá no destino para jogar 83% fora. Então, eles querem exportar só a polpa mesmo, e eles jogam esses caroços de açaí nos lixões, ou jogam até no meio da rua, como foi aquela foto que a gente viu. Então, eles tiveram a ideia de usar esses caroços de açaí para queima nos fornos da cimenteira. Isso provocou uma redução no consumo de combustível fóssil, porque o combustível que é usado é o carvão coque que vem do Golfo do México. Então imagina, chega do Golfo do México, chega no Porto de Belém, do Porto de Belém até Primavera, mais quase 300 quilômetros de caminhão, para depois ser queimado e virar energia. Imagina que eles já hoje conseguem substituir 30% do consumo de carvão coque por semente de açaí. E aí resolveu um problema. Resolveu vários problemas. Além de reduzir a volatilidade de preço, porque o caroço do açaí tem sempre o mesmo valor e o carvão coque não, varia de acordo com a cotação do mercado, eles desenvolveram a economia local com melhoria de renda para os pequenos produtores e manipuladores de açaí, e eles começaram então a tratar do caroço de açaí não como um incômodo para o município, mas como uma fonte de renda, como uma fonte de receita. E isso trouxe benefícios sociais, ambientais e econômicos. A Votorantim foi beneficiada com menor importação e consumo de carvão coque, o meio ambiental foi beneficiado, porque está se extraindo 30% menos de carvão coque, e também houve uma melhora para o município, porque aquele lixo que era colocado nas ruas causava enchentes, causava transtornos e trazia custo para o município. Por ser riqueza, hoje ele já não é mais tratado assim, ele é coprocessado e entregue direto para Votorantim, tirou esse incômodo da frente ou do peso das costas da municipalidade e se transformou em benefício. E claro que criou na cadeia produtiva um dinamismo econômico, criou empregos. Eu trouxe esse exemplo com mais detalhes para vocês verem que não é o valor do produto que importa para a economia circular, mas sim o modelo mental. Se nós mudarmos o nosso modelo mental, nós seguramente vamos contribuir para o modelo mental, para o modelo circular se desenvolver mais ainda. E já que a gente está aqui numa turma maiormente de engenheiros e de arquitetos, enfim, pessoal ligado à engenharia, eu quis trazer um exemplo específico aqui, né, bem recente. Aqui a gente tem o Dundee Business Park na Dinamarca, que é um parque, uma simbiose industrial, que é um parque onde só, além de ele ser todo construído com finalidade circular, seja a parte de energia, de aquecimento, de esfriamento, a própria recarga de veículos elétricos, é tudo feito através do sistema circular. Não tem consumo significativo de energia ou de produtos e bens que não seja sustentável, né? Então, nesse parque circular, ele abriga várias empresas, e entre elas, eu trouxe aqui o exemplo da Rexcon, que é uma patente bem recente mesmo, e, como vocês sabem, a indústria da construção gera enorme impacto no ecossistema e no meio ambiente do nosso planeta. Estima-se que
a indústria da construção civil, ela responde por 39% das emissões totais mundiais de gás e dos materiais de efeito, que causam efeito estufa, né? E a Rexcon, então, projetou um bloco de construção modular e dobrável, por enquanto, para construções de até 140 metros quadrados. Então, uma casa de porte médio, podemos dizer assim, pode ser construída com esses blocos. E eles são feitos principalmente de compensado, de pinos e de... Puxa, esqueci a outra madeira, que também é de fácil manuseio, né, de crescimento fácil. É construído com essas placas, com partículas de cimento, como se fosse um sanduíche. Elas são unidas mecanicamente, ou seja, não tem reboque, não tem massa para prender, elas são encaixadas, e esse projeto de bloco por encaixe, ela pode ser desmontada e remontada várias vezes. Então, essa casa pode... camarada quer construir uma casa maior, ele pode desmontar essa e levar para o sítio, por exemplo, se quiser fazer isso. Então, tem uma durabilidade maior dos materiais. Além do que, esse sistema de dobrabilidade, se é que existe essa palavra, né? Mas ela assegura eficiência no transporte, porque um sistema, ele... com 3 caminhões apenas, você transporta todo o material para construir uma casa de 140 metros quadrados, né? Enquanto que, para construir uma casa, vão centenas de caminhões entre tijolo, areia, ferro e azulejo e etc. Então, você tem um sistema aí, trouxe isso mais como provocação. Vocês podem alegar, mas isso não daria certo no nosso clima, porque é úmido, etc. Não estou entrando nesse mérito, mas simplesmente por uma provocação de mudança de mindset, mostrando que energia renovável, eficiência no transporte, uma montagem rápida, simplicidade construtiva, um conceito circular e um baixo volume de resíduos, né, criou uma revolução, pode criar uma revolução no nosso sistema de construção. Não necessariamente esse, mas quem sabe nós temos aqui com a gente futuros engenheiros circulares que vão fazer com que a nossa economia seja mais circular. E aí eu trouxe também um pequeno vídeo, menos de 1 minuto, para vocês verem como funciona esse sistema. Vou compartilhar aqui, espero que funcione bem. Bom, talvez vocês possam ter achado até muito rústico o sistema, mas convenhamos, é uma boa ideia para se... é uma boa iniciativa para se envolver com a estratégia da economia circular. Bom, com isso, né, nos resta algumas... volto naquelas opções. O que fazer? Que botão você, como engenheiro, arquiteto, professor, seja lá quem estiver nos ouvindo, né?
E isso, economia circular, como eu disse, não é só para economistas, não é só para engenheiros, é para o nosso futuro, nossa sobrevivência. Que botão você vai apertar quando estiver exercendo a sua atividade? Eu espero que você aperte o botão certo, que é repensar o modo como produzimos e consumimos. Muito obrigado e estou aberto às perguntas. Maravilha, Oswaldo. Muito obrigado. É extremamente esclarecedora a sua palestra. Ela é quase autoexplicativa. Nós temos aí uma primeira pergunta em destaque. Não sei se você está conseguindo acessar a área de chat também aí. Eu vou agora acessar a área de chat, que eu tinha fechado ela por conta de prestar atenção no que eu estava fazendo. Perfeito. O último item colocado aí, em nome do professor Daniel Bonvente Júnior. Valdemar Bonvente Júnior. Oh, Valdemar, foi nosso professor nosso professor de mestrado. Então, de mestrado. Boa noite, professor. Prazer. Vamos lá. Então, você está lendo, ele está te felicitando, né? E ele pergunta, você como conhecedor da indústria automobilística, quais partes da fabricação de um automóvel podem ser mais problemáticas na implantação da economia circular? Sei que muito de um automóvel atualmente já é reciclado. Isso, ok. Muito obrigado. Prazer também falar contigo, professor. Um prazer. Você fez parte da minha formação, então eu devo também esse interesse todo pela economia circular também ao seu empenho como meu professor lá no mestrado. É um prazer falar contigo de novo, mesmo que por via remota. Bom, acho que o pior problema que nós temos na questão do automóvel hoje, ele é a parte eletrônica, graças à evolução muito ágil que ela vem ocorrendo, porque quando nós estamos falando em lataria, em pneu, em plásticos, vidros, tudo isso já é reciclado, já é um grande ponto de retorno, né, do valor à cadeia produtiva. Mas a parte eletrônica, principalmente aquela que envolve as questões de nanotecnologia, que estão vindo com muita força para os carros, principalmente para os carros autônomos, eu vejo como um problema sério, principalmente porque acho que as indústrias vão ter muita dificuldade de acompanhar a velocidade com que as tecnologias vão chegando. Outro ponto que eu esperava até que fosse o primeiro que fosse tocado quando se falasse em indústria automobilística é a questão dos automóveis elétricos. Não sei se alguém fez alguma pergunta sobre veículos elétricos, Valmir, alguém fez alguma pergunta? Não. Eu vou entrar nesse aspecto daqui a pouco. Não, ele já vai fazer boas intervenções aí, maravilha. Então, outro problema que eu vejo é essa questão da solução das baterias, né? Como é que vai ser solucionado a questão das baterias? Hoje, se nós tivéssemos um terço da nossa frota de veículos elétricos em operação no Brasil, hoje nós teríamos um terço da frota parada, porque nós não temos energia elétrica suficiente para isso. Então, eu acho que o grande problema que a indústria automobilística vai enfrentar não é com a reciclagem dos seus próprios componentes, mas é com a infraestrutura e principalmente com a velocidade do avanço tecnológico que a indústria não, pelo menos por enquanto, não está conseguindo acompanhar. Não é à toa que as grandes montadoras já estão se cercando de muitas startups, pequenas empresas, às vezes de 2, 3, 4, 5 pessoas na equipe para desenvolver determinados problemas no carro. Então, o grande problema da indústria automobilística não é
da reciclagem, por exemplo, ou do reaproveitamento dos recursos, não são os recursos em si que são colocados no automóvel, mas é o modelo mental com o qual ele é construído hoje. Ele precisa, não é à toa que o Google entrou pesado na pesquisa para produzir automóveis, não é à toa que a gente tem uma Tesla aí se despontando como vanguarda na produção de automóveis também elétricos e autônomos, né? Quer dizer, da pesquisa nesse sentido. Então, o grande gargalo para mim, professor Valdemar, é o ser humano e a mentalidade que precisa mudar, o mindset que precisa ser mudado, mais do que a aplicação dos materiais. E a infraestrutura, que a gente vai ter uma infraestrutura mais avançada em determinados países, que não vai funcionar em outros, e assim nós vamos ter ainda muita dificuldade, a indústria automobilística vai enfrentar muita dificuldade para se adequar, para pensar globalmente, mas produzindo localmente. Não sei se responde a pergunta, mas é esse o meu comentário aí. Maravilha, Oswaldo. Eu creio que o professor Valdemar já deve estar satisfeito aí. O Hélio, por favor, eu vejo que você tem umas inquietações aí para o obséquio. Vamos lá, Valdemar. Primeiro vão algumas colocações. Valdemar, não, desculpa, Oswaldo. Vamos primeiro algumas colocações, né? Assim, eu venho da mesma área, né? Só que eu venho do lado da ecologia, não venho do lado da economia, eu venho do lado do recurso, né? Olho mais o recurso do que olho o que ele pode gerar lá à frente, né? O consumo. A gente sabe que algumas leis a gente não consegue mudar, e uma das principais leis é a entropia, sempre há perda no sistema, o universo ele foi criado por perda, ele já começou perdendo. Então, assim, nós somos ainda presos ao plano cartesiano, porque se a gente olhar a economia circular, ela não é ela ainda está presa ao plano cartesiano, ainda estou numa figura bidimensional, sendo que, na verdade, a gente tem que tratar essa economia como uma figura multidimensional, né? Então, assim, é uma economia espiral, porque ela nunca volta no mesmo ponto. Se eu olhar em duas dimensões, ela voltou para o mesmo ponto, mas se eu colocar uma terceira dimensão, ela está num ponto à frente, porque ou eu hora tenho perda, ou hora eu tenho ganho, e isso faz uma alteração muito grande na nossa relação de ver o espaço e aproveitar o espaço. A gente vem aí, você falou muito bem, vamos economizar papel, também eu sou a favor, mas assim, a gente vai começar a gastar energia, e a gente não está preparado para gerar o volume de energia que precisa, porque de uma hora para outra a gente vai ter que reconhecer que a gente vai ter que tornar o planeta uma fornalha, porque por mais que as energias limpas sejam limpas, no sobreuso delas, elas também têm problemas ambientais severos. Se você pegar o exemplo de Colônia é 10 graus mais quente hoje do que era há 20, 25 anos atrás, antes da implantação da energia fotovoltaica. A área da cidade é mais quente. Se a gente pegar os grandes campos eólicos, a gente começa a perceber que na proximidade deles, você está começando a ter alguns distúrbios neuropsicológicos das pessoas. Isso. Aquele barulhinho de fundo lá, particularmente, eu morei perto de São Joaquim, e aquilo, você imagina, eu estava a 70 quilômetros de São Joaquim, você via um assovio de filho. Você olhava e falava assim, nossa, de onde vem esse assovio, né? E quanto mais perto de São Joaquim, dos Campos de Bom Jesus, ali, você olhava e falava, nossa, acho que esse assovio que eu estou escutando lá embaixo, no pé da serra, né? Então, uma transmissão de ruído, uma poluição sonora. A gente vem num mundo que ele troca muito isso. Nós não estamos preparados para a carga populacional que nós temos, a gente é uma espécie em franca expansão. Hoje acredita-se que seria legal a gente explorar Titã, que é a maior lua de Júpiter, porque ela tem 7 vezes o tamanho da Terra, e talvez seria aí um planeta legal para a gente ficar, com condições similares, mas da gente olhar essa economia que se propõe e ver ela de ponto de vista multidimensional e não uma única solução, né? Algumas coisas estarem
presas ainda a jeitos antigos, porque apesar de a gente olhar para a carteira de habilitação, ela não precisa ser expedida várias vezes. Ela pode ser expedida uma única vez. Você gastou energia aquela uma única vez, você gastou os materiais aquela uma única vez, você faz o ciclo de vida dela ser muito longo. E aquilo que tem o ciclo de vida muito curto, sim, você trocar por meios digitais. Mas, e aí, eu me pego sempre, né, nesses... imagina, eu dou aula disso para a molecada, eu falo disso com o maior entusiasmo para a molecada, e eu estou conversando com você como um colega e abrindo o coração. Eu olho para a molecada, às vezes eu falo assim, nossa, eu estou falando um monte de coisa que às vezes eu fico em dúvida se é realmente tudo isso. Puxa, eu sei olhar o próximo passo e ver, puta, vai dar caca aqui na frente nisso. Carro elétrico. A gente tem problema com bateria, que a gente não sabe direito como reciclar as baterias de lítio. A gente tem problema com a geração de energia. E veja, hoje eu estava discutindo com uns amigos aí, questão de geração autônoma de energia. Vai ser sobretaxada a geração autônoma de energia no país que está faltando energia. Isso. Você olha e fala, não, é impossível você trabalhar nesse sistema. Você olha, não, tá faltando energia dos caras, eu quero gerar energia, os caras vão me sobretaxar na energia. Eu falei, calma, eu tô dando energia pro sistema, e eu não tô nem preocupado, eu só não quero pagar mais conta, né? E aí você vai dando uma série de soluções para a meninada, e eu brinco com eles muito, né? Que a gente tem uma área que ela é, pelo menos, no mínimo feliz, né? Eu nunca vou perder trabalho, porque assim, eu não tô dando uma solução, eu tô dando um problema novo só, eu só tô jogando mais um problema no sistema. Tirei esse, coloquei esse. Tirei esse, coloquei esse. Que é o grande questionamento ambiental, né? Puxa, não vou ficar abraçado com uma baleia. Mas o que a baleia representa no sistema? O que aquela árvore representaria no sistema? A gente é um país biodiverso, que a gente mal aproveita 5% da biodiversidade que a gente tem de forma econômica. A gente prefere extrair minério do que ganhar dinheiro com um cipó que poderia ter a cura do Covid. A gente prefere investir, e muitas vezes eu escuto isso, a gente prefere investir numa situação, e veja, que é o agronegócio, só que a gente, em vez de investir num agronegócio correto, que é agricultura de precisão, maior produção, melhor produção, mais produção, não. A gente só prefere área. Só que você pega alguns dados e olha e fala assim, cara, isso é uma constatação dos indianos. Por 300 anos, vocês europeus e americanos ficaram lá gastando as coisas, ninguém falou nada para vocês. Na hora que chegou a minha vez, agora o parquinho fechou? Como assim? E veja, a gente tem um custo de pelo menos 1,7 bilhões de dólares de cuidado com a floresta. E ninguém paga isso para nós. Custa cuidar da floresta. Ninguém dá esse dinheiro. Só olham para lá para os tupiniquim e falam assim, amiguinho, você está cortando as árvores. Só que custa cortar a árvore. E esse 1,7 bilhões poderiam ser revertidos numa série de situações legais para o país. Por exemplo, investir em educação, investir em saúde, infraestrutura. Você não precisa cortar a árvore. Não precisa cortar elas, mas a gente tem que arrumar dinheiro de outra forma, né? E aí vem um fundo europeu de 3 milhões por ano, 3 milhões de euros por ano, e isso aí é minha pequena crítica com os economistas europeus. O inglês, eu já convivi muito com o inglês não sabe nem para onde vai o plástico dele. É verdade. O inglês bota num container e, que a China se vire, que não sei o que se vire, eu sou um país limpo. O alemão é pior, né? O alemão ele nem quer saber em que container foi o lixo dele e vai parar lá na África. Você vê material da Siemens no meio da Nigéria. E essa economia verde europeia e americana, ela é muito boa para negócio. Ela não é boa para eles, porque eles também não gostam dela. Mas eles é onde eles pegam e fazem os nossos, como bem lembrado e vem da sua área, os acordos econômicos, né? Eu brinco com a molecada, né? Todo bom acordo ambiental, na verdade, é um gigantesco acordo econômico. Quem vai ganhar, quem vai perder. E assim, onde eu posso jogar você contra a parede, né? Falar, você não está preservando a floresta, vou deixar de comprar de você. Cara, mas eu consigo oferecer esse produto num preço mais baixo que o seu.
e com um nível de qualidade melhor do que o seu. Ah, mas é porque você não preservou a floresta. Ah, mas calma aí, vocês cortaram a Europa inteira e veja, só a Amazônia legal, só o terreno legal hoje, ele compreende toda a região da Europa Ocidental. E cuidar de um continente verde custa dinheiro. E, assim, eu pago, você paga, o Valmir paga, todos nós pagamos para eles posarem de, como diz a molecada, né, para eles pagarem de gatinho lá na Europa, né? Ah, é que nós estamos preocupados. Mas eles não vêm a acertar as contas. E a economia circular eu vejo como um mecanismo. E como é que, assim, dentro dessas colocações, como é que você vê essas posições antagônicas? Assim, falo o que eu faço, mas não faz o que eu faço. Maravilha, Hélio. Muito obrigado pela intervenção. Hélio, eu não me propus aqui, né, a entrar nas questões políticas, falei isso desde o começo, né? Sim. Também tenho os mesmos questionamentos que você, né? Agora, não vejo que isso nos tira a responsabilidade de voltar nesse slide aqui, né? Que é o objetivo de fechar o ciclo e retardar o consumo de recursos. O que eu posso fazer por isso? Se eu posso eleger fulano, ciclano ou beltrano, que tem preocupações ambientais legítimas e vai fazer bons acordos, etc., então eu posso fazer a minha parte, né? Então, a crise que você tem, eu tenho, e eu acho que o mundo inteiro tem, né? Mas a minha proposta, digamos, é da gente olhar para um grupo de pessoas, temos aqui quase 50 alunos, né, de um grupo de colegas que, se nós fizermos, cada um começar a pensar no seu modo de fechar esses ciclos e de retardar esses consumos, nós vamos prorrogar, vamos dizer assim, a vida do capital natural. E talvez haja tempo de nós irmos resolvendo essas questões de forma pontual, ou de forma menos cartesiana, né? Não pontual, mas de forma menos cartesiana. Porque o raciocínio que você fez, inclusive crítico, né? Eu falo isso com alguma ironia só, mas ele é exatamente cartesiano, né? Então é como se o mundo já tivesse perdido a parada, e o que nós queremos é não perder essa parada. Então vamos pelo menos ganhar um tempo recuperando aquilo que é possível recuperar, para que haja tempo de se encontrar soluções mais eficazes e talvez diferentes. Bom, com relação a isso, e aproveitando a discussão, na verdade, sim, é um pouco de inquietação mesmo, porque quando a gente olha nesse panorama, é aquela história do eu faço muito e eu não tenho que olhar para o outro, o que ele faz. E concordo com você, eu tenho que fazer, eu não tenho que esperar o outro fazer. Eu tenho que ser exemplo e não o outro virar exemplo para mim. Então eu tenho que gerar as melhores condutas, gerar as melhores ações. E honestamente eu acredito que a gente sai logo disso. O único problema é que, assim, eu acredito que o mundo padece de um mal que eu chamo mal do Brasil, né? Nós esperamos a água bater na bunda. O mundo espera a água bater no nariz. A hora que bater no nariz, a hora que eu olhar Nova York embaixo d'água, eu acredito que a solução já vai ser dada em 3 dias. A hora que, puxa, o mar invadir Nova York, a hora que o mar entrar adentro de Roma, adentro de Londres, em um ano, o planeta inteiro ele volta para condições anteriores ao surgimento do homem como espécie. Ele volta. A gente consegue. Porque a gente tem o maior capital, que é o capital humano, e assim, só falta boa vontade humana, né? Que esse é o... A gente fica ali, né? Esperando, mas eu sou um dos grandes... ao mesmo tempo que eu tenho essa crítica, que eu crio essa visão crítica, eu olho e falo assim, a esperança ela tem que existir. E a esperança é o que move a gente. Falar assim, não, a gente consegue fazer? Consegue. Se os caras conseguirem
em 3 anos fazer uma bomba nuclear, gerar energia a partir do átomo, numa velocidade gigantesca, em uma década conseguimos chegar na Lua, curar o planeta é bater de dedos. E a gente já sabe curar o planeta. A gente só está esperando a cordinha apertar o pescoço, né? Então, Maravilha, Hélio. advogo nesse nível. É isso aí. Perfeito. Agradeço as suas intervenções aí, Hélio. Nós já estamos aí com o tardar da hora aí chegando, né? Agradeço aí a presença de todos. Oswaldo, não sei se você tem mais alguma colocação a fazer. Está aberto o microfone aí, por favor. Só quero agradecer a paciência do pessoal ter ficado até agora aí, né? Então, e agradecer mais uma vez o convite por ter participado e me colocar à disposição para outras intervenções, futuros contatos, coisas assim. Se o pessoal precisar da minha ajuda em alguma coisa, posso deixar você como meu contato aí, Valmir, para esse contato, se for possível, tá bom? Estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço e eu tenho certeza que você está à disposição e nós queremos tê-lo em mais oportunidades conosco aqui. Até fica o convite para que oportunamente nos visite lá na Atom e que esteja conosco em mais momentos. Muito obrigado, gente. Nós já tomamos demais o tempo de vocês, embora muito agradável a palestra, né? Mas já tarda a hora, né? Oswaldo, uma excelente noite, obrigado por atender a nossa convocação. Espero estar com você mais vezes aí em N oportunidades. Um abraço a todos, muito obrigado, Oswaldo, Hélio, Luiz Leite, todos que estiveram por aqui. Boa noite, Oswaldo, boa noite, pessoal. Obrigadão por aceitar nosso convite, Oswaldo, e foi muito produtiva a sua fala. Valeu, boa noite. Muito obrigado mais uma vez. Até logo, gente. Tchau, tchau. Até logo.